Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Este é o programa do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Saudando a todos, colegas servidores públicos da Prefeitura e a comunidade pelotense que nos assiste diariamente aqui pela programação da TVC, nesta noite de 24 de fevereiro de 2017. O programa do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, aqui pelos canais 2 da Blue, 14 da NET. Sempre lembrando que o programa de TV do SIMP, que também é transmitido ao vivo aqui pela TVC, nós também o disponibilizamos em todas as nossas mídias eletrônicas. Então o SIMP, além de ter a sua programação semanal, há mais de 9 anos temos nosso programa aqui todas as sextas-feiras, também disponibilizamos nas nossas mais variadas mídias, que logo já vamos a elas. Na apresentação do programa do SIMP, eu, Thiago Botelho, vice-presidente da entidade. Bom, então, como sempre, iniciamos o nosso programa informando para você que não necessariamente seja só servidor público municipal, mas que queira informar-se sobre as pautas dos municipários, dos servidores da Prefeitura de Pelotas, sobre todo o nosso trabalho, matérias e informações que produzimos ao longo da semana, praticamente quase que diariamente, você pode fazer através dos diversos meios que temos aí disponibilizando a todos vocês. Primeiramente, o nosso site, a página eletrônica oficial do SIMP, que é o www.simpelotas.com.br. O site do SIMP você consegue visualizar matérias, informações, todos os nossos serviços que oferecemos aos sócios independentes da entidade, seja com a nossa assessoria jurídica, com a nossa médica clínica geral ou a nossa dentista. Você também tem acesso pelo site a todo o nosso serviço de convênios. Você também acessa algumas informações inerentes a legislações municipais e tantas outras situações ali que você entenda que seja pertinente de você pesquisar através da nossa página. Também temos lá no canto superior esquerdo o último vídeo de um programa de TV do SIMP que foi ao ar aqui pela TVC. Então lá você também encontra um programa de TV do SIMP, o último, disponibilizado ali pelo nosso site. Tá bem? Então não deixe de visitar aí a nossa página www.simpelotas.com.br. Temos também o nosso e-mail, se você deseja enviar uma mensagem para nós, anexando qualquer tipo de arquivo, um documento, foto, vídeo, seja para nos questionar, sugerir, criticar, elogiar, ou até mesmo fazer uma denúncia acerca do seu local de trabalho, você também fique à vontade para enviar o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br. É o e-mail do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Para você que utiliza-se do Twitter e deseja seguir os passos da nossa entidade, twitter.com/simpelotas é o nosso Twitter. Então, o Twitter a gente sempre coloca o título das matérias as quais nós as disponibilizamos em nosso site. Então, pelo Twitter nós colocamos o título e o link. Então, você clicando nesse link, o remeterá diretamente ao nosso site, cuja matéria se encontra na íntegra. Então, twitter.com/simpelotas para quem deseja seguir o Sindicato dos Municipários de Pelotas. Temos também o nosso canal de vídeos no YouTube. Você que queira rever um programa de TV nosso ou algum vídeo que versou sobre alguma assembleia, alguma atividade como greve, paralisações, mobilizações e até eventos culturais, festividades da entidade, também lá possui vídeos informativos. Então, não deixe de visitar a nossa página, na verdade nossa página não, no site YouTube você visitar o nosso canal de vídeos, através do youtube.com/simpelotas. Por fim, temos a nossa fanpage lá no Facebook. Você aí que deseja curtir, comentar, compartilhar, postar seu comentário lá na nossa linha do tempo, o SIMP tem a sua fanpage, uma página que é aberta a todos e ali diariamente nós colocamos matérias e informações. Então, pelo Facebook você nos acha por SIMP Pelotas. É uma fanpage, é uma página a qual aberta a todos, qualquer
pessoa, não sendo exclusivamente servidor público, pode deixar lá seu comentário. E da mesma forma, fique à vontade para criticar, sugerir, questionar e elogiar. Também, através da nossa fanpage, é possível você conversar conosco através do nosso bate-papo, do chat, que aí fica uma conversa mais individual. O servidor deseja fazer uma pergunta de cunho pessoal, enfim, do seu local de trabalho, de sua atividade pessoal, no caso, uma informação mais pessoalizada, digamos assim, você pode também deixar a sua mensagem que breve, rapidamente, estaremos lhe respondendo através do nosso bate-papo pelo Facebook, através do SIMP Pelotas, ok? Então, estas são as mídias eletrônicas do SIMP e, contemplando a elas, claro, o nosso programa de TV aqui, semanal, pela TVC, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Bom, aqui, ao vivo, na nossa programação, você pode participar através do envio de mensagem escrita, mensagem de texto que você pode enviar via SMS, ou famoso torpedo, e também via WhatsApp, através do número 991228820. 991228820. Fique à vontade até às 20 horas, aqui ao vivo, que com certeza eu lerei a sua mensagem. Da mesma forma, você pode criticar, elogiar, nos sugerir algo, questionar. Na verdade, você nos ajuda a construir o nosso programa, ok? Então você fique à vontade, este número nos acompanhará durante todo o programa. E lembrando, apenas mensagens escritas, não temos como colocar aqui mensagem de áudio que porventura venha o WhatsApp, ok? Por isso que a gente reforça que é a mensagem escrita, tanto pelo WhatsApp, tanto por SMS. Bom, pessoal, nós temos hoje no nosso programa, sempre iniciamos com alguns informes importantes, sempre direcionado aos servidores municipais, que é a quem o SIMP representa, e também temos alguns elementos de pauta para serem abordados, e alguns atingem a toda a população brasileira. Nós vamos tratar aqui um pouco da reforma da Previdência, nós vamos tratar aqui de uma explicação mais técnica, principalmente voltado para os servidores da Prefeitura de Pelotas. O pessoal não compreende, passa-se vários anos, o SIMP sempre explica nas assembleias, nas suas mídias, mas sempre tem um pessoal com dúvida, e o nosso quadro também é bastante rotativo, frequentemente está sendo feito concurso público, alguns entram novos nesta carreira, no serviço público, e não compreendem, às vezes, até o próprio contra-cheque. Mas a grande pergunta é por que ganhamos menos que salário mínimo nacional? Por que nós ganhamos menos que o mínimo como salário padrão? Por que a Prefeitura utiliza-se das minhas vantagens, das coisas que eu conquistei, seja pelo meu mérito de qualificação, seja por tempo de serviço, ou uma função gratificada a qual eu tenha incorporado? Por que é legal? Aonde é que está o embasamento disso? Que muitas vezes o pessoal meio critica quando chega o período de database, de negociação salarial. A negociação salarial a gente sempre vem o aumento, tudo, mas não adianta para nada porque nós ganhamos menos que o mínimo. Tem que pedir que ganhemos no mínimo o valor igual ao do salário mínimo como salário padrão. Isso é pedido sempre. Todas as datas base nós aprovamos isso. Fora que antes de chegar à data base, que é o mês de maio, e nós começamos já as tratativas em abril, antes da data base, lá no ano anterior, em dezembro, nós estamos já disputando na Câmara o orçamento para fixar essa despesa. Então a gente prevê que para o ano seguinte façamos uma negociação que trate no mínimo que nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe menos que o mínimo nacional como um salário padrão, como um valor inicial. Então primeiro tu tens que disputar o orçamento, incluir na lei orçamentária anual, para no ano seguinte, tu tendo a previsão, aquela despesa no caso fixada, tu teres condições políticas na hora de discutir com a Prefeitura. Tens primeiro o embasamento técnico-financeiro, está ali o valor fixado, e depois é a briga política, que não é uma certeza. Nenhum gestor é obrigado a cumprir aquilo que está ali
previsto no orçamento. Não tem nenhuma lei que imponha que faça uma imposição ao prefeito ou à prefeita municipal. Então temos que nos cercarmos de subsídios e informações para que tenhamos a compreensão necessária do que a gente tem, por que é feito isso de forma imoral, a forma que a prefeitura faz, essas últimas gestões todas, mas por que é legal, aonde é o amparo jurídico para manter aí 60%, 70% da categoria dos servidores da prefeitura abaixo do mínimo nacional? Nós vamos estar explicando isso aqui no programa. E como também frisei, estaremos abordando também um pouco sobre a reforma da Previdência, né? Temos que nos atentar. Teremos atividades agora, já no mês de março, bastante intensas. A reforma da Previdência atinge a todos os trabalhadores brasileiros, todos, mesmo aqueles que estão bem pertinho de se aposentarem, vai atingir a todos e maleficamente. Vai prejudicar em muitos trabalhadores brasileiros. E não tem direito assegurado para ninguém, direito adquirido para ninguém. Falta pouco tempo para me aposentar. A regra não vai me atingir. Se ela for aprovada no Congresso antes de você se aposentar, pode faltar 2 dias antes para você se aposentar. Se for sancionada a lei e publicada no Diário Oficial da União, antes de se dar a sua aposentadoria, você vai ter que cumprir mais um tempo adicional de serviço ainda. Então nós vamos estar ainda explicando, né, pessoas aí, colegas, que teriam direito à aposentadoria especial, praticamente morre a aposentadoria especial com a nova reforma da Previdência. Fora a questão, outras peculiares que estarei abordando aqui ao longo do programa. Esse é um tema que nós vamos estar reiteradamente ao longo dos nossos próximos programas explicando, né? Como eu falei, o nosso programa, nesse caso, tratando de alguns temas, não vai atingir somente os servidores municipais, vai atingir toda a nação brasileira trabalhadora, né? Então nós estaremos debatendo isso aqui também no programa de hoje e vários outros temas. Então fique conosco que estará bastante interessante o nosso programa. O primeiro informe que eu quero dar é referente, e é uma dúvida que gerou, vários servidores ligaram para o SIMP hoje pela manhã, que não entenderam o decreto emitido pela prefeita municipal, e este decreto ele foi publicado no Jornal Diário Popular de ontem, e ele trata mais especificamente do ponto facultativo agora deste feriadão de carnaval. Só que uma coisa foi o que saiu no site da prefeitura ontem mesmo, e outra coisa é o que foi publicado no jornal. Vocês vão entender o que eu vou explicar. Quem acessou o site da prefeitura ontem, ele informava apenas sobre o ponto facultativo em detrimento ao feriadão de carnaval. Apenas isso. O que diz? É o decreto municipal número 5.978, de 22 de fevereiro de 2017. No site da prefeitura, o que informava? Que a prefeita estava decretando ponto facultativo nos serviços públicos, os serviços essenciais não teria qualquer tipo de diferenciação, mas os considerados não essenciais seria ponto facultativo, será ponto facultativo nesta próxima segunda-feira, terça-feira, por ser feriado nacional de carnaval, e quarta-feira não foi decretado como ponto facultativo, é dia normal. Muitos acham, mas não volta a quarta à tarde, por ser quarta de cinzas, enfim. Não vamos confundir uma coisa. O expediente da Prefeitura de Pelotas, o atendimento ao público externo, já começou desde esta segunda-feira. Então, já desde esta segunda-feira, o expediente administrativo, o atendimento ao público, é das 12h30 às 18h30, da 12h30 às 6h30. Está bem? Então, isso é uma coisa. O atendimento à prefeitura já desde essa segunda passou a ser da 12h30 às 6h30. Ponto. Quarta-feira, que não é ponto facultativo. Quarta-feira, estes locais, estas secretarias, locais de trabalho que abrem ao público, que o expediente é da 12h30 às 18h30,
ele vai chegar, ele, o servidor, a servidora, chegarão ao seu local de trabalho à tarde, mas não porque a prefeita decretou que quarta é à tarde. Ele vai chegar quarta à tarde porque a sua repartição, a sua jornada de trabalho é da 12:30 às 6:30. Ponto. Ah, mas e unidades básicas de saúde que abrem pela manhã normalmente? Tem que abrir na quarta pela manhã? Sim, terão que abrir na quarta-feira pela manhã. Por quê? Porque não foi decretado ponto facultativo. Só que tem servidores que estão confundindo. Ah, eu sei que um colega meu vai trabalhar só quarta de tarde. O meu amigo que trabalha na Secretaria de Administração só vai pegar quarta-feira à tarde. O outro que trabalha na outra secretaria só quarta à tarde. Sim, mas porque é o horário normal de expediente da prefeitura. Como hoje foi da 12:30 às 6:30, como ontem foi da 12:30 às 6:30. Então não tem diferença nenhuma. A questão é que quarta é um dia normal de trabalho. Que não se confunda com aqueles colegas que trabalham já no turno da manhã e que vão pegar os seus serviços já normalmente quarta-feira pela manhã, tá bem? Então isso é uma coisa. Ponto facultativo foi decretado única e exclusivamente para segunda e terça-feiras, ok? Agora é que vem a diferença. Exatamente isso que eu expliquei até aqui o momento é o que se encontrava no site da prefeitura ontem, tá? Só que no jornal onde foi publicado o edital da prefeitura, a questão é diferente. No decreto que foi publicizado, ele versa o seguinte: ele, além de tratar do ponto facultativo do feriado de carnaval, segunda e terça, este decreto ele já estabelece ponto facultativo já para o ano de 2017, para o ano inteiro. Então, o que a prefeita colocou? Tá? Quais são os pontos facultativos do ano de 2017? Já é para o ano inteiro. São apenas 3. Os 2 agora de carnaval, segunda e terça, e depois só no dia 13 de outubro, e que está sendo decretado ponto facultativo. Por quê? Porque dia 12 de outubro é feriado nacional, Nossa Senhora Aparecida, ok? Cai numa quinta-feira. E aí a prefeita determinou que o dia em comemoração ao servidor público, que é dia 28 de outubro, que cairia num sábado, este dia 28 de outubro, a prefeita o colocou como ponto facultativo no dia 13, sexta-feira, para emendar com o feriado de quinta, dia 12. Ponto, acabou. Não há mais pontos facultativos durante todo o ano de 2017. Então, por um lado, o servidor agora pode se planejar, que fica sempre quando tem um feriado nacional, que cai perto do início de semana, final de semana, o pessoal fica sempre querendo se programar, vai ser ponto facultativo ou não vai ser ponto facultativo? E sempre fica naquela espera, né, quase às vésperas de saber se vai ser ou não. Desta forma, a prefeita está colocando claro, tanto para os servidores públicos como para os cidadãos pelotenses, que ponto facultativo é somente agora nesta segunda e nesta terça, depois somente no dia 13 de outubro, alusivo ao dia do servidor público, dia 28. Não haverá outros pontos facultativos. Aí serão somente os próprios dias de feriados, independentemente se ele caiu numa quinta, se ele caiu numa terça, independentemente disso. Tá bem? Então isso tem que ficar bem claro. O que nos chamou a atenção é porque que a informação contida no decreto, publicizado no jornal, essa que fala do ano inteiro de 2017, não estava no site da prefeitura. O site da prefeitura só continha referente agora ao carnaval, mas não ao ano inteiro, conforme o referido decreto. Não sabemos quais foram os motivos, mas como o nosso programa, as nossas mídias servem para a gente explicar ao servidor, coisas que a prefeitura também, às vezes, inclusive, fica devendo a informação, é o nosso papel nesse sentido, e espero que quem esteja nos assistindo também tenha entendido. Bom, o horário de expediente do SIMP, já tradicionalmente há muitos anos, nos meses de janeiro e fevereiro, ele ocorre das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Já nos meses de março até o fim do ano, até dezembro, é o horário de funcionamento normal, tá? Das 8 às 11h30 e depois da 1h30 da tarde às 6 da tarde, isto é, das 13h30 às 18 horas. Então, semana que vem agora, o SIMP não abre segunda nem terça,
pelo próprio decreto da prefeita. Retornamos quarta-feira à tarde, da 1h30 às 6h, e quinta-feira, já da semana que vem, o Simp já volta ao seu horário normal em 2 turnos, fechando ao meio-dia. Então não se confunda, o Simp abrirá quarta-feira, da 1h30 às 6h. Já na quinta-feira será normal, das 8 às 11h30 e da 1h30 às 6h, e assim por diante até o fim do ano. Bom, outro informe aqui que eu quero dar, lembrar aí aos nossos sócios, se bem que na semana que vem, na sexta-feira, ainda antecede um informe que eu estarei dando agora. O Simp já completou, já está fechado, né, já estão fechados 2 ônibus lotados para a excursão que o Simp está promovendo para os seus sócios e dependentes, para uma visita, né, e curtir um dia inteiro lá no Parque Aquático Camparque, que fica às margens da BR-392, para quem vai a Rio Grande. Tá? Às margens da BR-392 fica o Parque Aquático Camparque. Né? Então essa excursão será no dia 4 de março, tá? Sábado da semana que vem, com os 2 ônibus saindo da frente do Simp, ali na rua Almirante Barroso 1614, quase esquina Tiradentes. Os 2 ônibus sairão ali às 8h30 da manhã, com previsão de saída de lá do Camparque à noitinha para vir para Pelotas entre 7 e 8 horas da noite, tá? O retorno. Então são praticamente aí 12 horas, meio-dia, né, inteiro lá no Camparque. E um local muito legal, além das suas piscinas, dos seus tobogãs, né, com bastante segurança, por ter vários monitores. É uma área bastante arborizada, então você pode colocar sua rede, pegar uma sombrinha. É uma ampla área de lazer. Tem restaurante, tem lancheria, tem quiosques com churrasqueiras, então você pode levar a sua carne para lá assar, o seu pão, seu salchipão, enfim, você fica à vontade. Quem também quiser poupar, não quer gastar lá no local, quer levar a sua comidinha de casa, pode levar. O pessoal do Camparque permite que você entre com qualquer gênero alimentício, que você entre com qualquer tipo de bebida que você queira levar. Então também você pode fazer a economia, a forma que você deseja curtir o seu dia de lazer, é totalmente de livre escolha. Então o Simp só lembra que todos aqueles colegas que confirmaram os seus nomes, né, que tanto sócios como seus dependentes, são 2 ônibus, estão concluídos, e reforçando o aviso, né, não esquecerem que sábado da semana que vem é esta nossa visita lá, um dia inteiro de confraternização, de lazer no Camparque, 4 de março de 2017, sábado da semana que vem, não se esqueçam, ok? Então vamos curtir também um pouco essa reta final aí de verão, de feriadão de carnaval, enfim, retorno às aulas, muitos também gozam férias no próprio fevereiro, início de março, então é um período ainda bem apropriado, vai estar um dia com certeza bastante calor e bem quente. Bom, vamos entrar aqui no nosso primeiro tema que eu quero abordar. O pessoal pediu, alguns agentes comunitários de saúde pediram para nós reforçarmos a representatividade que o Simp tem diante desta categoria. A gente sempre lembra que agentes comunitários de saúde, eles entram na prefeitura por concurso público, uma seleção pública, através de prova de conhecimentos e com classificação, tudo normal, são concursados apenas sob a modalidade de regime jurídico CLT, são servidores seletistas, tá? Então os agentes comunitários de saúde, sendo servidores públicos, eles são representados única e exclusivamente e legalmente, eu digo legalmente porque está amparado, perdão, na lei orgânica do município, legalmente pelo SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas, é quem representa todos os servidores públicos municipais. Depois surgiu o SINSAPEL, o sindicato que representa os servidores especificamente da autarquia SANEP. Então,
surgiu representantes de um outro sindicato visitando algumas unidades básicas de saúde, querendo conversar com os agentes comunitários de saúde agora, para darem a fórmula mágica, a receita de como discutir política e juridicamente para lutar pelo piso salarial da categoria dos agentes comunitários de saúde, para trabalhar em relação à sua carga horária, para lutar por salários, gratificações e tantas outras demandas. Está bem? E vários agentes comunitários nos comentaram que ainda por cima, não contentes, não obstante em querer abordarem o seu trabalho, a sua iniciativa enquanto sindicato é depreciar o trabalho de quem de fato faz e há muitos anos, acompanhando desde o início do ingresso via concurso público, porque antes era via convênio com a APAI. Então o SIMP está desde o início do processo, sempre debatendo todos os temas dos agentes comunitários de saúde, com várias conquistas e algumas já culminando agora, tanto judicialmente para o campo político-administrativo. E esse outro sindicato nunca esteve em momento algum com os agentes comunitários de saúde, não os representando em nada, não lhes dando nenhum amparo no caso de paralisações, greves, reuniões que tiveram, nem os representaram nunca juridicamente. E aí, por coincidência que já está saindo a decisão em última instância da ação que o SIMP moveu contra a prefeitura, que o SIMP ganhou tanto aqui em Pelotas, ganhou tanto em Porto Alegre, já se encontra em última instância em Brasília, no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, já está para ser julgada em última instância a decisão do piso. Já conseguimos tanto via debate com os candidatos a prefeito, ano passado promovido pelo SIMP, bem como na reunião que tivemos com a prefeita esse ano, a garantia, pelo menos verbal, que já estão sendo feitos os cálculos por parte da prefeitura para honrar esse pagamento do piso. Nada disso estava este outro sindicato que se diz representar os agentes comunitários de saúde. Então o SIMP fez um boletim que foi informado através de todas as nossas mídias e que agora, já a partir da semana que vem, seguiremos um calendário de visitas nas unidades básicas de saúde para levar a conhecimento de alguns agentes de repente desinformados, que é o seguinte: no item piso salarial nacional, desde que começaram as discussões lá no Congresso Nacional para tratar da implementação de um piso salarial nacional para todos os agentes comunitários de saúde no Brasil inteiro, já naquela época, quando se estudava a legislação, o SIMP, mais uma comissão representativa, já debruçavam-se sobre o tema, uma comissão representativa dos agentes comunitários de saúde, escolhidos por eles em assembleia. Nós já debruçávamos sobre o tema e nós trazíamos todo este debate para o conjunto dos agentes comunitários. Inclusive realizamos diversas reuniões e assembleias. Após diversas atividades que fizemos, de paralisações, de audiências públicas, reuniões, seja no Paço Municipal, na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Saúde, enfim, em dezembro de 2015, ocorreu uma assembleia chamada pelo SIMP para todos os agentes comunitários de saúde. Esta assembleia foi realizada lá no auditório interno do Colégio Pelotense. Haviam mais de 220 agentes comunitários de saúde. E naquela assembleia, dezembro de 2015, foi deliberado para que o SIMP ingressasse com uma ação coletiva em nome de todos os agentes comunitários de saúde para pleitear o cumprimento por parte da Prefeitura, o pagamento do referido piso. Dezembro de 2015. Em abril de 2016, na Justiça do Trabalho, em Pelotas, foi julgada com êxito a nossa ação contra a Prefeitura. Depois a Prefeitura recorreu dessa sentença, o processo foi remetido para Porto Alegre, a ser julgado pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 4ª Região, onde novamente a Prefeitura perdeu a ação para o SIMP, sendo condenada a pagar o piso dos agentes comunitários de saúde. Mais próximo aí dos meses finais do ano de 2016, a Prefeitura recorreu desta decisão de Porto Alegre. Então está o processo subindo para Brasília, última instância, Tribunal Superior do Trabalho, o que ainda é a única coisa que resta, o julgamento final.
Lembramos que no debate promovido pelo SIMP com todos os candidatos a prefeito em setembro de 2016, o SIMP havia feito uma pergunta específica dentre os candidatos, caso fossem eleitos, se cumpriria com o pagamento do piso. A então candidata na época atual prefeita, Paula Mascarenhas, respondeu que sim, se eleita fosse, cumpriria tão logo o pagamento do piso. No dia 7 de dezembro do ano passado, o SIMP protocolou na Câmara de Vereadores os pedidos de emendas orçamentárias, aquela que a gente solicita que seja incluído no orçamento o aumento do valor do Vale Alimentação, que nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe menos que o mínimo nacional como salário padrão, que garanta o piso do magistério e também o piso dos agentes comunitários de saúde. Conseguimos lá no final de dezembro, ficando até a madrugada do dia 30 de dezembro, nós ficando lá na Câmara, acompanhando as votações para ver se seriam garantidas o pagamento do piso através de emenda orçamentária. Quando o SIMP estava lá de madrugada, não estava esse ou outro sindicato. E, aliás, estava somente o SIMP e os representantes lá do Sinsapel, e alguns pouquíssimos servidores. Não tinha mais ninguém na Câmara plena madrugada. Já neste ano, tivemos uma reunião com a prefeita, onde ela ratificou este cumprimento. O SIMP também questionou a secretária de Saúde, Ana Costa, acerca do tema, onde ela também ratificou que já estão sendo feitos os cálculos para o pagamento do piso. Isso tudo referente ao piso. Agora, referente a outros temas, é necessário salientar que o SIMP é legalmente o sindicato que representa os agentes comunitários de saúde, conforme lei orgânica municipal. O que a gente lembra? Em caso de paralisações ou greves, estas somente são encaminhadas quando deliberadas pelos próprios agentes comunitários de saúde em assembleia específica convocada pelo SIMP, ou seja, não há nenhuma legitimidade por parte de outras entidades sindicais chamarem uma paralisação, uma greve. Não vai ter nenhum amparo legal nem de chegar e sentar e discutir com a prefeitura depois por uma possível compensação ou algo do tipo. O incentivo estadual, o 14º salário dos agentes comunitários de saúde, uma parcela que é repassada anualmente do governo do estado ao município, tá? Para que o município depois repasse posteriormente, no caso, aos agentes comunitários de saúde. Desde o início da nomeação dos agentes comunitários de saúde, através de concurso público, o SIMP, mais a Comissão Representativa de Agentes Comunitários, sempre cobraram do Executivo Municipal o repasse desta parcela aos agentes comunitários de saúde, um pagamento esse por parte do Estado. Inclusive, a gente conquistou nessa luta que o pagamento fosse na forma integral, não proporcional como foi lá de saída. Já no caso deste ano, o sindicato obteve resposta em documento oficial pela secretária de Saúde, Ana Costa, em que ela reuniu-se com o secretário estadual de Saúde e que este a informou que até o fim do mês de fevereiro o Estado faria tal repasse ao município e que depois o município, tão logo recebesse, repassaria aos agentes comunitários de saúde. Aí teve gente que nos questionou hoje no Facebook, agente comunitário de saúde: olha, saiu o nosso pagamento hoje e não observei ali que tivesse a parcela do incentivo estadual. Não, mas a parcela do incentivo estadual, ela não obrigatoriamente tem que vir junto com o pagamento. A prefeitura em outros anos depositou diretamente na conta dos agentes comunitários de saúde em datas totalmente distintas da folha de pagamento. Não necessariamente tem que ser com folha de pagamento. E outra, o mês de fevereiro ainda não acabou. O mês de fevereiro acaba terça-feira da semana que vem. Então a resposta ainda está valendo. Não há o que a gente cobrar ainda. Não terminou o mês de fevereiro. Quando da implantação do ponto biométrico, através do decreto municipal emitido pelo ex-prefeito Eduardo Leite, naquela oportunidade os agentes comunitários de saúde tinham que registrar o ponto lá na sua OBS 4 vezes ao dia, mais caminhavam para bater o ponto do que qualquer coisa, porque o agente comunitário de saúde, ele caminha quilômetros por dentro da sua microárea, da sua região que é atendida, e aí tinha que ir muitas vezes lá no seu local de trabalho apenas para colocar lá o cartão. Então, foi graças ao SIMP e à comissão que conseguimos para que 2 vezes se registrasse para os agentes comunitários da zona urbana, os da zona rural, através do controle de planilhas.
Até na atuação de campanha de combate à dengue, que é uma das competências dos agentes comunitários de saúde, o SINP, na época, ingressou inclusive judicialmente para garantir os EPIs e o manuseio de produtos químicos fornecidos pela prefeitura. O SINP, inclusive, ingressou judicialmente contra esse caso. O SINP também representa e representou os agentes comunitários de saúde dentro do Conselho Municipal de Saúde, onde nós temos um representante do SINP lá. E fazer valer, garantir que foi uma luta árdua, a criação da gratificação PEMAC, o Programa de Melhoria e Atenção à Qualidade Básica da Saúde, em que os agentes comunitários de saúde, via Estratégia de Saúde da Família, através de uma avaliação, recebem este valor a mais. E, por fim, é importantíssimo o papel da própria comissão representativa dos agentes comunitários de saúde, que foi eleita pelos próprios pares, pelos próprios agentes comunitários de saúde, e que esta comissão é quem representa os agentes, até que numa nova Assembleia de Agentes queira destituí-la ou substituí-la ou até acrescentá-la. Agora, não é um outro sindicato que tem algum poder de chegar lá e destituir uma comissão legitimamente escolhida pelos próprios pares e que tem que ser em assembleia, não é no informe, no grito, enfim. Esse próprio sindicato, o SINP enviou um documento a ele pedindo uma reunião. A gente queria conversar com eles numa boa, discutir sobre isso, mas até agora não nos reuniram conosco. Não sei se por algum medo, por uma falta de coragem, ou até porque eles vão ouvir tudo isso que eu falei para vocês aqui, que é o nosso trabalho, e que eles não fizeram absolutamente nada, Pode ser por isso, mas a gente, com toda educação, nos oferecemos a nos reunir e discutir com eles, mas até agora não quiseram sequer agendar um ofício já enviado a eles há mais de uma semana e meia. Não vou estar aqui falando o nome desse outro sindicato por uma questão ética e não vamos estar também fazendo propaganda nesse sentido. Então está aí a explicação bem completa sobre esse boletim, sobre a representatividade. Bom, como eu lhes prometi, a explicação técnica um pouco jurídica sobre o salário mínimo nacional. Tiago, por que nós da Prefeitura de Pelotas há anos ganhamos os nossos salários padrões abaixo do valor do mínimo nacional? Tiago, por que a Prefeitura soma o meu salário padrão, mais os complementos que a Prefeitura me dá para chegar a uma base de cálculo, que é em cima dessa base de cálculo, que hoje é de R$ 654, a menor base de cálculo da Prefeitura hoje é de 654. Pessoal, base de cálculo não é salário padrão. O salário padrão é uma coisa, aí ele recebe um complemento por lei municipal, que é dado pela Prefeitura, que a soma desse salário padrão com este complemento forma a base de cálculo. Base de cálculo é a menor referência do município para que nela incidam toda e qualquer vantagem. Então, nenhum trabalhador da Prefeitura de Pelotas tem as suas vantagens calculadas sobre um valor menor que R$ 654. Sim, temos padrões de 200, de 300, de 400, 500 reais, mas estes recebem uma complementação para chegar a 654, ok? Mas, se eu tenho as minhas vantagens calculadas sobre 654, eu posso afirmar que ganho menos que o mínimo nacional, sim. E temos uma gama grande de servidores que, somando tudo, incluindo as suas vantagens, lá no salário bruto, nem sequer chegam ao valor do mínimo nacional. Aí a Prefeitura tem que complementar de novo para chegar no valor do mínimo nacional. Então, complementa primeiro para chegar na base de cálculo, 654. Aí eu tenho minhas vantagens calculadas sobre. Mas somando isso, nem assim consegui chegar no valor do mínimo nacional. A Prefeitura tem que complementar de novo. Então, só ganha mínimo nacional no valor bruto, não no valor líquido. Então nós podemos afirmar sim que servidores da Prefeitura de Pelotas, na sua grande maioria, ganha menos que mínimo nacional. É uma vergonha? É. Terceira maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. É aqui uma das prefeituras que pior paga funcionalismo no Brasil. Se não, deve estar entre a primeira e a segunda do Rio Grande do Sul. Infelizmente, esta é a realidade, onde nós temos um pessoal altamente qualificado que não é reconhecido. Por isso, tá? Aí vou dar a explicação do porquê que pode ganhar menos que o salário mínimo, base de cálculo, enfim.
O SIMP frequentemente é questionado sobre os valores dos salários e as suas bases de cálculos para vantagens, embora os seus diretores reiteradamente, sistematicamente, tenham esclarecido a categoria em várias ocasiões, como assembleias, nas suas mídias e até mesmo individualmente. Observa-se que persiste essa dificuldade da categoria entender o porquê da Prefeitura de Pelotas manter salários padrões abaixo do mínimo nacional. É extremamente pertinente realizar esse esclarecimento na atual conjuntura em que o Brasil vive, onde passa por um momento onde a ação do judiciário em nível nacional tem sido protagonista em todo o país de ações no mínimo polêmicas. E através dessas ações, a população passou a conhecer melhor a atuação dos magistrados e principalmente como funciona o STF, o Supremo Tribunal Federal. Tendo essa instância máxima jurídica, essa corte, ela tem papel decisivo na situação salarial que hoje nós, servidores da Prefeitura, nos encontramos. Ocorre, pessoal, que na Constituição Federal de 88, em seu artigo 7º, inciso 4º, lá proíbe a vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo nacional. Muitas categorias e servidores de forma individual buscaram a justiça para garantir o pagamento de vantagens como hora extras e insalubridade com base no mínimo nacional. E em alguns estados, como São Paulo e Santa Catarina, esses servidores até tiveram ganho na justiça, em nível de segunda instância. Porém, quando aqueles governos estaduais recorreram ao STF, esses processos foram julgados improcedentes por ferirem a referida Constituição. E para que não ocorressem mais processos nesses sentidos, o Supremo votou e aprovou as súmulas vinculantes, números 4, 15 e 16. Quais são os objetivos destas súmulas? Estas súmulas, elas têm o objetivo de uniformizar decisões judiciais em todo o país, no sentido de negar qualquer ação que busque a vinculação do salário básico de servidor público ao mínimo nacional vigente, assim como qualquer cálculo de vantagens que incida sobre o mesmo. Então, não se confunde vincular do que quando nós colocamos no orçamento e pedimos na pauta database que nenhum trabalhador da Prefeitura ganhe menos que o mínimo, é usar o valor do mínimo nacional como referência. Mas não estamos pedindo para vincular ao salário mínimo nacional. Nós estamos pedindo que o menor salário padrão da Prefeitura não seja inferior ao mínimo nacional. Então, um exemplo, o mínimo era R$880, que fosse 881, 880,50, 889, 900, que seja. Hoje agora já é mais, em janeiro já teve aumento. Então, é essa a questão. Nós não estamos vinculando, a gente pede que seja superior ao valor do mínimo nacional, no mínimo isto, não inferior, como a Prefeitura ao longo dos anos vem nos tratando. E aí, com base nessa decisão do STF, também norteia a Constituição que nenhum trabalhador, lá no total dos seus vencimentos, no seu salário bruto, possa ganhar menos que o mínimo nacional. Por isso que a Prefeitura pega o seguinte: o salário de uma merendeira, um exemplo, 300 e poucos reais, essa merendeira não ganha insalubridade, ela não ganha nenhuma vantagem porque ela é nova no quadro público, ela não tem avanços, não tem nada. De padrão ela tem 300. Sabe quanto ela vai ter só de complementação por lei, definido por lei? Só de complementação ela vai ter cerca de 600 reais para poder chegar ao mínimo nacional como salário bruto. Isto porque a legislação determina. Eu ouso, e falei isso numa das reuniões na frente do ex-prefeito Eduardo Leite, numa reunião de database, eu falei na frente dele, com todo respeito: prefeito, vocês, Prefeitura, só pagam o valor do mínimo nacional
como salário bruto, como total de vencimentos, porque a legislação obriga. Eu ouso a dizer que se não houvesse essa obrigatoriedade, a prefeitura nem sequer complementaria para chegar ao valor do mínimo nacional lá no somatório de tudo. Se uma merendeira é 300, eles iam deixar ela com 500, com 400, e assim tantos outros servidores de nível fundamental, de nível médio, até de nível superior, como professores que fazem concurso e ganham salários padrões inferior ao valor do mínimo nacional. Então é uma vergonha o que a Prefeitura de Pelotas paga para o seu funcionalismo. Mas era essa a explicação, espero que tenha ficado claro, né, que muitas pessoas confundem, não entendem o porquê. Entra ano, passa ano, a gente pede isso como referência lá na pauta da Tabase, o pessoal não compreende. Mas por que é menos que o mínimo? Eu estou ganhando menos que o mínimo, é ilegal, é inconstitucional, papapá. Não, infelizmente, ele é legal, esse critério, essa decisão, porém é imoral. E quem é que definiu? O famoso STF, né? É a Suprema Corte lá que definiu isto. Bom, já tratamos deste tema. Agora eu vou pedir para o Wagner já preparar para nós o nosso vídeo que o SIMP, né, lá na sua sede, nesta quarta-feira à tarde, dia 22, na sede do SIMP, foi realizada a 9ª reunião da Frente em Defesa do Serviço Público, das Conquistas Sociais e Trabalhistas. Esta frente é formada pelas mais diversas entidades sindicais, representantes de universidades, do movimento social, sindical, enfim. E o pessoal reuniu-se já para tratar dos temas aí, das lutas que tem pela frente, que nós temos que começar a mobilizar a nossa categoria, mobilizar a população de Pelotas. Nós temos aí pela frente a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tem também agora dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, vai estar bastante caracterizado como um dia de lutas, de mobilização na nossa cidade. Então esta frente reuniu-se na quarta-feira à tarde lá na sede do SIMP, justamente para tratar das atividades, de tudo que será desenvolvido, como será informada a comunidade pelotense, os trabalhadores dos mais diversos segmentos, tanto das esferas municipal, estadual e federal, acerca, já agora, do dia 8 de março, o dia 15 de março, que é um dia de greve nacional da educação e um dia de paralisação nacional contra a reforma da Previdência e a favor do piso do magistério para quem é da educação, mas é uma paralisação nacional para todos, dia 15 de março, e já na sequência teremos assembleias promovidas pelo SIMP, em abril já teremos a assembleia para tratar da pauta da Tabase, que embora em maio a gente sempre inicia um mês antes. Então, pessoal, é como a gente diz, passa o carnaval, inicia o ano no Brasil, não para o SIMP, né? O SIMP não parou janeiro, não parou fevereiro. Quem assistiu nossos programas anteriores, assistiu a diversos vídeos de reuniões que tivemos aí com o secretariado, com a prefeita, durante os meses de janeiro e fevereiro. É como eu digo, o SIMP não para nunca. Todos os meses do ano estamos lá, agindo, atuando, fazendo fiscalização em locais de trabalho, fazendo todo o amparo necessário. Aqui o nosso programa de TV ao vivo. Então, uma coisa que não dá para tirar desta direção do sindicato, que é uma característica do SIMP, é ser atuante, é de não estar parado nunca, né? Então isso é muito importante para que tu também tenhas uma categoria mais mobilizada, mais informada. Embora a gente sabe que a prefeitura se utiliza muitas vezes de elementos para desmobilizar a categoria. Corta um ponto numa paralisação, numa greve, não aceita compensar. Muitas vezes tu estás fazendo uma greve, uma paralisação, porque uma determinada demanda não foi atendida ali na base do diálogo, na base da conversa. Então isso é extremamente infeliz nesse sentido. Por fim, pessoal, nós temos aí 4 minutinhos de programa, são 19 horas e 51 minutos. Para ser mais preciso, 4 minutos, vamos até certinho 19h55. Nós vamos estar chamando para a reforma da Previdência. E algumas coisas que a gente quer chamar a atenção, pessoal, é o seguinte: a proposta atual do governo Temer, que já está nas comissões lá no Congresso Nacional, trata primeiro que desde trabalhador rural a trabalhadora da zona urbana, para se aposentar terá que ter no mínimo, tanto homens como mulheres, no mínimo 65 anos de idade.
no mínimo. Hoje, o homem precisa ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, mulher 55 anos de idade e 30 de contribuição. Na proposta do Temer, acaba com o trabalhador rural, zona urbana, acaba com as idades entre homem e mulher. Todo mundo, para se aposentar, terá que ter no mínimo 65 anos de idade. E mesmo assim não se aposenta integral, ganhando o último salário da ativa. Vai ser cerca de 76% do salário, 75%, será 75% das médias dos salários contribuídos. Para se aposentar, entre aspas, com a aposentadoria integral, para garantir 100% do benefício, é preciso completar, além de 65 anos de idade, 49 anos de contribuição. 49 anos de contribuição, são 50 anos trabalhando praticamente e 65 anos de idade. Regras de transição. Se quando o governo tiver para aprovar ali a reforma, mulher tiver mais de 45 anos e homem que tiver mais de 50. Eu entro nessa regra de transição, né? Não vou entrar nessa reforma do Temer. Sim, no momento da reforma, mulher que tiver mais de 45 e homem que tiver mais de 50, que já tem quase todos os requisitos ali para se aposentar, ele vai ter que trabalhar uma vez e meia o tempo restante. Exemplo, se a mulher tem mais de 45 anos, mas faltam 10 anos para ela se aposentar, neste novo formato, ela não vai trabalhar os 10 anos que faltam, ela vai trabalhar 15 anos. O governo ainda queria um pedágiozinho para isso. Pensão por morte. Para o segurado que morreu sem se aposentar, o valor do benefício, será para os seus dependentes. O valor do benefício será de 51%. A pensão por morte não vai ser mais integral, será de 51%, acrescido de 1% por ano de trabalho daquele segurado que faleceu. No caso do cônjuge, que é dependente, ele não vai receber a pensão integral, por exemplo, do marido. Ele vai receber a metade da pensão. E depois será mais 10% por dependente. Então é uma mulher e um filho menor de 18. 60% da pensão é o que vai ser definido como pensão por morte daquele salário que o segurado tinha na ativa. Vai acabar com a pensão por morte integral. E tem vários outros elementos que nós vamos abordar também, né, nos próximos programas. Temos bastante temas para abordar nos próximos programas. No que eu quero, para finalizar aqui o programa do SIMP, dizer para vocês é que você, trabalhador e trabalhadora, zona urbana, zona rural, não interessa se é na iniciativa privada ou na iniciativa pública, não interessa se o regime é o geral INSS, se o regime é próprio, um regime de previdência privada, como o Previpel aqui em Pelotas, o IP e tantos outros, vai atingir a todos. Então está na hora da nação brasileira acordar, lutar contra a reforma. Esse negócio que a Previdência está quebrada não é verdade, não é. Nós vamos tratar nos próximos programas com maior detalhamento. Não é verdade. E pior ainda, quando eles justificam que, como o brasileiro está vivendo mais, pelo IBGE cerca de 73, 74 anos de idade, quer dizer então que se a idade mínima é 65 para se aposentar e o brasileiro está vivendo em média até os 74 anos, então quer dizer que a expectativa de tu gozar da tua aposentadoria é no máximo de 9 anos. E se a gente também partir da premissa que começa a assinar a carteira de trabalho, assiná-la, né, começar a entrar no mercado de trabalho com 18 anos de idade, se eu tenho que ter no mínimo 49 anos de contribuição, praticamente 50. É simples de fazer a conta. 18, 28, 38, 48, 58, 68. Quem entra no mercado de trabalho com 18 anos de idade só vai ter 49 anos de contribuição, que é uma outra exigência, tendo já 67 anos de idade. Então, é um absurdo. Quem entra no mercado de trabalho um pouco mais tarde sabe que só vai se aposentar bem mais de 70 anos de idade. Então, é gravíssimo. É gravíssimo. Está na hora da nação se acordar e pressionar os deputados, os senadores, que é eles que vão tratar dessa matéria, e se somarem a todas as lutas e mobilizações que terão em Pelotas já a partir deste ano. Tá bem, pessoal? 19 horas e 56 minutos, chegamos ao término de mais um programa de TV do SIMP, desta noite de 24 de fevereiro de 2017. Pessoal, bom carnaval,
boa folia, responsabilidade. Se beber, não dirija. Passe o volante para alguém devidamente habilitado e que não tenha ingerido bebida alcoólica. Bastante atenção neste trânsito. Divirta-se, né, com alegria, mas também com atenção à saúde, à educação, ao direito dos outros também. Tá bem? Um beijo, um abraço e até a próxima sexta-feira.